Boa noite a todos. Eu sou Adriano Galvão, assessor de assuntos comunitários. Nós estamos aqui para discutir uma audiência pública sobre pavimentação, galerias de águas pluviais, meio-fio e calçado. A gente agradece desde já o Jaldir, o nosso diretor da Fazenda, o Edmilson, o Norisvaldo. Eu chamei duas vezes ele de Edmilson hoje. O Norisvaldo, nosso diretor de patrimônio. Está lá o Pastório, nosso diretor lá da Câmara, o Sebastião, assessor do Ayrton, o vereador Ayrton, e o Piacente, nosso assessor de governo e ouvidor lá. O Valderi, nosso fotógrafo, e o Rodrigo, nosso menino da comunicação. E o Tureta, nosso presidente aqui da associação, e a diretora da escola, Débora, a esposa dele. Então a gente agradece. Nós vamos dividir a audiência em 3 partes. Nós vamos entrar apresentando, mostrando as situações. Daí vem o André, o nosso diretor de fiscais, que eu esqueci de falar dele. Ele está aqui perto de mim, que vai fazer a explanação técnica dos projetos. Daí vem o Jaldir apresentando os custos, que essa obra vai ter custo, então nós estamos aqui para isso, para fazer a aprovação, e depois nós vamos abrir as perguntas de vocês. Então daí, encerrando as perguntas em relação à audiência pública, depois a gente abre para assuntos gerais. Então primeiro a gente conclui a audiência pública, que é o fim, né, que é a audiência sobre a pavimentação asfáltica, depois a gente abre para toda a comunidade nos assuntos gerais. Assim que a gente finalizar a audiência pública, a gente fica aqui à disposição. Então, audiência pública referente à obra de pavimentação asfáltica, meio-fio, galerias e águas pluviais. No primeiro trecho, na rua Gaspar Dutra, entre as ruas Presidente Teodoro da Fonseca e rua Gentila Maria da Laganiol. No segundo trecho é Presidente Costa e Silva, entre as ruas Gaspar Dutra e Bom Pastor. Na rua Bom Pastor, entre as ruas Presidente Costa e Silva e Pastor Uwe Gringen. Rua Ervite Ruth, entre as ruas Pastor Uwe e Green, alguma coisa lá, Rua Guaíra. Grengerche, desculpe, Grengerche. E a rua Anibaldo Hoffmann, que é entre a rua Bom Pastor e a rua Guaíra. Eu que passo aqui. O André vai me auxiliando aqui. Então os trechos estão lá conforme a legenda. A rua aqui embaixo em verde é a rua Anibaldo Hoffmann. A rua em rosa ali é a rua Elvino Ruth. A rua em azul lá é a rua Bom Pastor. Aquela em azul mais fraquinho lá em cima é a rua Presidente Costa e Silva. E a rua lá embaixo lá é a rua Gaspar Dutra. Então esses trechos os trechos em discussão. Então é isso que nós viemos discutir com vocês, da aprovação ou não. Tem umas partes técnicas, depois o Norisvaldo vai explicar. Nós vamos mostrar aqui a planilha de custo. Eu não vou desmissar ela, porque são serviços técnicos, né? Todas essas obras, ela vai ter um custo, pode passar mais uma. Ela vai ter um custo total de R$ 382.915,92, que vai ser rateado entre os proprietários, que vai ser explicado depois por Jaldir, e tem a parte do município que ele vai ter que arcar, que tem umas áreas ali que é somente dele. Eu vou mostrar algumas imagens, depois o André vem explicando o projeto. Aqui é a rua que nós estamos, né? Teodoro da Fonseca, pode ir passando. Aqui, depois o nosso amigo Norisvaldo vai explicar, que é um anseio da comunidade, mas tem alguns problemas judiciais, que é o final dessa rua aqui, né? Essa rua é uma rua em questão, essa é aquela do lado da escola, que vai chegar até na Costa e Silva. Pode passar. Aqui é a rua em questão, aqui atrás da escola. Aqui é a rua Costa e Silva. Para quem sabe, a Costa e Silva ela termina até a metade da rua. Ela vai ser aberta até lá embaixo. Pode vir aqui. Aqui é ela ainda. Aqui ela termina em 2 propriedades ali embaixo. Aqui é o final dela. A gente enxergando ela lá da rua. Como é que é o nome daquela rua lá, Norisvaldo? Me ajuda aqui. Na Bom Pastor, né? Na rua Bom Pastor. Passa mais uma, André.
Mais uma. Mais uma. Não, aqui já é... Volta só uma. Então, essa rua aqui, ela termina lá na Bom Pastor. Então, o que ela vai ser feita? Ela vai sair da Costa Silva e vai terminar lá na Bom Pastor. Então, ela vai ser aberta, ela é interrompida hoje no meio do caminho. Daí, pode passar agora. Daí, aqui é o Evino Ruth, aquele pedacinho lá no campo do Panceira. Aqui é a mesma foto. Aqui é aquela Hoffman, ela tem meia pista e meia. Essa aqui, só para vocês se localizarem, é ali onde que tem o campo do Santa Clara 2, né? Lá embaixo, lá naquela associação pequenininha. A gente quer agradecer também a presença do vereador Edmundo lá. Então, aqui também, né? É ali em volta do campo. Eu acredito que seria isso, né? Aqui é também a Hoffman, ali naquele campo. Mais uma. Então, essa parte, agora o André, ele vai explicar os projetos, né? O que compõe. E antes disso, o Norisvaldo vai explicar algumas situações que vai acontecer antes do André apresentar o projeto, né? Só para depois, na hora do projeto, ficar mais claro. Boa noite a todos. A gente só vai explicar um pouquinho aqui das questões das ruas em questão, da pavimentação asfáltica. Na rua Gaspar Dutra, eu vou mostrar aqui, nesse trecho aqui, a rua a Gentila Maria da Lagnol, na verdade não está naquela posição à esquerda. É uma rua que está sendo implantada no loteamento novo que está sendo construído aqui, que é o loteamento Ceifag, que é uma chácara que tem aqui próximo da escola. Então, a rua Gaspar Dutra, da Presidente Deodoro da Fonseca, até no novo loteamento, é o município que vai ter que fazer essa pavimentação asfáltica, que é um loteamento do Filadélfia, que é uma obra mais antiga. No loteamento Ceifag, a Gaspar Dutra vai ser feito pelo próprio loteador. Então, é uma responsabilidade dele, nós não estamos mostrando ela aqui, e ele vai executar ao longo do loteamento. Na rua Costa e Silva, também de frente ao loteamento Ceifag, ele vai ser executado na meia pista. E o município, nesse projeto que o André vai explicar na sequência, ela contempla apenas a outra meia pista do lado dos moradores do loteamento Mundo Novo, que é aquele loteamento que tem ali abaixo, próximo do Panceira. Então, a Presidente Costa Silva, da Gaspar Dutra até na Bom Pastor, nessa pavimentação que o André vai explanar na sequência, ela vai ser contemplada em meia pista. Portanto, essa meia pista que o município vai mostrar hoje, já com o loteamento Ceifag, em uma altura, ela vai ser composta na pista total. Então, aqui, ó, os moradores aqui, que é do loteamento Mundo Novo, o loteamento Ceifag vai vir até aqui. Então, eles vão pavimentar meia pista e outra meia pista vai ser contemplada nesse objeto da audiência de hoje. E nessa sequência, tão somente nessa frente dessa chácara aqui, o município tem a rua legalizada, tão somente meia rua, porque a outra meia rua faz parte daquele imóvel ali. Então, nós vamos trabalhar no que nós temos hoje de legal, a parte legal do município, que é meia rua, então nós vamos pavimentar uma meia pista. E já na Bom Pastor, naquele trecho ali em azul escuro, quando foi implantado o loteamento Bela Itália, ele também fez a pavimentação em meia pista. Quem mora ali sabe que só tem uma meia pista, com bastante dificuldades ali, inclusive nos dias de chuva. Então, o município vai contemplar e vai executar a outra parte da pista, fazendo um processo total. Eu acho que a minha parte, assim, da obra, eu acho que é isso mesmo que o André vai passar depois. E aí, com relação, se tiver algum questionamento futuro, que não faz parte agora, né, Adriano, que é a sequência dessa Presidente Deodoro Fonseca, a gente volta a conversar no outro momento, beleza?
A gente quer agradecer também a presença do Torres, presidente lá da Santa Clara 2. Obrigado, Torres. Tem uma reivindicação antiga lá, né? Tanto do Torres como do Edmundo, que vem trabalhando aí para a comunidade aí na Câmara de Vereadores. Eu só pediria, né, lembrar vocês, para todos, se puder, assinar a lista de presença aqui, né? Por ser uma audiência pública, seria importante. Agora é com o Marcos. Bom, boa noite a todos. Eu sou o André, eu sou o diretor de fiscalização de obras públicas da Secretaria de Habitação e Urbanismo. E o nosso propósito hoje aqui é explicar para vocês um pouquinho do que vai ser feito na nossa proposta aí de pavimentação dessas ruas que estamos discutindo. Começamos aqui, ali na Gaspar Dutra mesmo, como o Norisvaldo explicou, desse trecho para cá, ele está contemplado no loteamento que será feito, que é o loteamento Ceifag, e hoje, todos vocês conhecem muito bem ali, nós temos o meio-fio, mas a rua não está pavimentada e não possui calçada. A nossa ideia, então, é complementar a pavimentação desse trechinho. A escola Antônio Scaí fica para o lado de cima ali. Essa faixa em diagonal que a gente vê aqui, ela representa a faixa de domínio da rede de alta tensão que passa aqui no bairro. E esse aqui é só um projeto executivo da caixa de asfalto que vai ser feita, né? Com 7,5 metros de diâmetro, que é o que está o meio-fio existente hoje, para ter a continuidade. Depois, como nas ruas para cima da Gaspar Dutra, como foram feitas nas ruas anteriores, ela tem um alargamento, porque hoje é exigido 15 metros dos loteadores para ser feito a largura total da rua, né? Adriano, acho que agora tem que abrir o das galerias. Você tem que botar na tela. Segue na sequência do 3. Só aperta um pouco e dá um scroll ali. Aperta, segura Ctrl e dá um scroll nessa parte aqui. Então, só continuando aqui, um pequeno demonstrativo aqui das galerias de água pluvial, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas aqui de cinza bem clarinho estão as galerias que o loteamento novo vai contemplar, e em azul estão as que nós vamos fazer para justamente fazer essa ligação e não ficar subdimensionado. O próprio escoamento da pista vai ajudar para que a água corra para os dois lados e siga a declividade normal. E por fim, desse trecho ali, nós temos a parte do calçamento, né, do passeio público, que vai ser feito já no padrão novo do município, que é o mesmo padrão que vai ser exigido do loteador, com paver, uma pequena faixa de grama que a gente chama de uma faixa de serviço para plantio de árvores, sem que haja depois que prejudique o calçamento, né, do passeio, com o piso tátil. Já vamos fazer até lá em cima, no encontro com onde termina a calçada da escola, porque a escola, a calçada dela, ela vai até o começo da faixa de domínio da linha de alta tensão, e tem todo aquele canto do triângulo ali que fica sem calçada. Então nós vamos aproveitar, já vamos fazer, porque eu acho que é importante que a calçada não fique descontinuada nesse trajeto, né? Agora vamos falar um pouquinho da Costa e Silva, que é o trecho maior. Acho que vai na trilha.
Não, essa é um 4, vai na 3, pode abrir a 3 direto. Essa. Então, basicamente aqui é a mesma coisa, né? Você consegue dar uma... Deixa eu vir para o lado de cá para mostrar para vocês aqui. Aqui a gente já consegue ter uma ideia melhor do loteamento Ceifag, da Gaspar Dutra para baixo. Ele vai ter a Gaspar Dutra, continuação da Vinícius de Moraes, e vai terminar aqui no lote, numa altura aqui, sem que tenha uma outra rua cruzando. Então, como o Norisvaldo explicou bem, essa lateral de cá, aqui onde está escrito o nome da rua, tem uma achura aqui que mostra exatamente qual é a meia pista que o loteador vai fazer, e a outra meia pista, que é essa em azul claro, é a que nós iremos fazer para complementar, né? Aí, fazendo assim com que tenha ali uma largura total de 20 metros da pavimentação. Adriano, passa para a galeria lá. Só volta uma na 4. Essa aqui. Não, essa. Então, é a mesma coisa das galerias de água pluvial, né? Como o loteador já vai fazer aqui o eixo da galeria, então nós só vamos fazer a ligação das bocas de lobo em todo o segmento aqui da rua para fazer a ligação e a conformação com a Rua Bom Pastor, que é o que nós vamos falar na sequência, aonde a gente vai justamente fazer essa meia pista. Então, como o Norisvaldo havia comentado, daqui de onde termina o loteamento até a Bom Pastor, nós temos aqui uma incongruência dos lotes que fazem a divisa aqui, e essa parte aqui, por conta disso, ainda tem que ser discutido como é que vai ser feito esse lado de cá, o lado esquerdo da rua. Mas o lado direito ele vai continuar até o encontro com a Bom Pastor, onde vai ser feita a outra meia pista para complementar a meia pista já existente. Aqui, mais uma vez, só a título de exemplo, como é que vai ser o calçamento da rua, né? O calçamento não, desculpa, o passeio da rua, com todo o padrão que o município vem implantando nos últimos projetos. E agora a Bom Pastor, que é aquilo que o Norisvaldo tinha comentado, né? A Costa Silva vai continuar em meia pista por esse segmento aqui, vai fazer a curva aqui e vai fazer o encontro com a meia pista existente da Bom Pastor, para que ali fique daquele trecho para frente a pista inteira. Você vai ter que achar, acho que tá mais para cima, os primeiros lá. Aí. Esse é o do asfalto, pode passar para o próximo. Esse. Você consegue aproximar aqui? Acho que vai ter que ir para o próximo também. Esse também é do asfalto, só uma coisa mais. Aí, pode abrir assim. Então aqui, esse eu acho que é o nosso ponto mais crítico em relação à drenagem de águas pluviais, porque a Rua Costa Silva é uma rua que ela tem uma declividade bem acentuada e já é um problema antigo aqui para o pessoal que está nesse segmento da Bom Pastor, por conta do escoamento de água. Então a gente vai colocar mais bocas de lobo, a gente calculou aqui para que haja uma drenagem adequada desse ponto, sem que haja o prejuízo que acontece hoje. O objetivo dessa obra é justamente melhorar a fluidez da água para que ela não atrapalhe mais o pessoal que está nessa região aqui.
Pode abrir essa aqui, da Ercílio Ruth? Bom, então, em relação a Ercílio Ruth e a Anibaldo Hoffmann, basicamente é a mesma ideia, né? Essa aqui, a diferença é que a complementação da pista em toda a sua largura, mas a ideia é fazer a complementação da rua e fechar aquela região ali que só estão faltando esses 2 trechinhos. Aí vai estar tudo asfaltado, com calçada e com a galeria em pleno funcionamento. Inclusive com as rampas de acessibilidade, tudo que é necessário para completar o projeto. Agora eu acho que o Jaldir vai fazer a explicação da parte de custos aí, de como é que foi contemplado os custos para fazer a divisão da... A gente quer agradecer também a presença do nosso presidente da Câmara, Renato Reimer. Obrigado, Renato. Enquanto o Jaldir coloca a parte aqui mais interessante para a comunidade, né? Toda essa obra aqui hoje, só para vocês entenderem tudo que a gente está explicando, se tiver algum complemento nas discussões, elas serão abertas. A partir dessa definição de vocês, nós vamos fazer a dispensa para a empresa pública, a Endur vai executar essa obra, e o prazo ainda a gente não tem, até por causa que depende da aprovação e também do cronograma da Endur. Mas para curto prazo aí, em relação ao que já vinha, né? Então a gente só vai discutir hoje valores, se aprova ou não, e o prazo a gente vai fazer, por determinação do prefeito, o mais rápido possível, até porque quem vai executar vai ser a empresa pública. Jaldir. Boa noite, sou Jaldir Anholeto, diretor de Receita, estou diretor de Receita. Vou apresentar para vocês agora uma estimativa de como será o cálculo para a cobrança da contribuição de melhoria. O bom seria se não precisasse cobrar, mas a lei de responsabilidade fiscal nos impede disso. A contribuição de melhoria vai ocorrer nesses 3 trechos aqui na Gaspar Dutra, Costa e Silva e Bom Pastor. As outras 2 ruas vai ser intervenção do município, porque afeta só terrenos ou imóveis do município. A lei de contribuição de melhoria, ela surgiu lá atrás, um decreto-lei, ainda era decreto-lei federal 195 de 67, e lá estipulou todos os requisitos para a cobrança da contribuição de melhoria. E lá já falava que não pode ser por testada ou por metro quadrado, tem que ser por valorização imobiliária. Ou seja, se o município gastar todos esses recursos para asfalto, galerias pluviais, calçadas, e não resultar a valorização dos imóveis, o município tem que arcar com os 382 mil gastos aí. Então, mas como que a gente vai apresentar para vocês uma estimativa? Nós temos que apresentar. Então, historicamente, com as outras obras que foram feitas, nós temos uma média aí, que nós vamos apresentar agora, de uma valorização de 10% dos imóveis em situações semelhantes. Então, nesse caso, eu vou trazer para vocês como é que se compõe esse valor. Se você puder ir passando, a gente já sabe, então, são os 3 trechos ali, né, que vai compor o orçamento. Aí nós temos um orçamento aqui prévio, deixar bem claro que é prévio, que pode mudar alguma coisa, tanto para baixo como para cima, mas não muito, o valor não muito expressivo. Na Presidente Costa e Silva, nós temos aqui você já sabe que vai ocorrer, né? Asfalto, galerias pluviais, calçamento. Não vou discorrer sobre isso aqui, sobre os itens aí dentro. Então, a Presidente Costa e Silva tem um valor total de R$164.788. 164.788. Nós vamos separar o valor por trecho para o cálculo da contribuição de melhoria. Nós poderíamos colocar num bolo só e todo mundo paga por todo mundo. Não é justo. Então, cada trecho vai ser o seu cálculo individual, de acordo com o orçamento prévio aqui. Pode passar
passar mais um pouquinho. Na Gaspar Dutra, nós temos um orçamento prévio de R$ 102.359. E na outra, mais um pouquinho, na Bom Pastor, de 115.767. 115.767. Vamos passando. Totalizando, então, o valor total da obra despendido agora, R$ 382.915. Passando. Então aí está a contribuição de melhoria. Esses são os valores que deverão ser ressarcidos aos cofres públicos. Não todos. Vou chegar no final lá e vou explicar por que não consegue arrecadar tudo isso. Então, lembrando ou dizendo novamente, presidente Costa e Silva, voltando, um valor orçado prévio de R$ 164.788,75. Na rua Gaspar Dutra, R$ 102.359,79. Na rua Bom Pastor, R$ 115.767,38. Vamos lá? De que forma isso vai ser calculado? Essa é a fórmula. Fica um pouco, não é tanto didático assim a fórmula, mas essa é a fórmula que vai calcular a valorização imobiliária de vocês. A partir do momento que a obra executada for entregue, vai startar então um procedimento para a comissão de avaliação do município, que vai calcular. Ela já tem o valor dos imóveis hoje, quanto que vale. A partir da entrega da obra, então essa comissão é composta por engenheiros, arquitetos, vão fazer uma nova avaliação, o quanto que incrementou de valor monetário no imóvel de cada um de vocês. Para quê? Essa diferença vai ser usada para o cálculo da contribuição de melhoria, que se chama valorização imobiliária. Se ocorrer, vai ter cálculo, se não ocorrer, não vai ter cobrança. Então esse é o cálculo, ou seja, o percentual que for ganho com a obra vai ser usado para o cálculo da condição de melhoria. Nós vamos utilizar no nosso cálculo aqui uma valorização de 10%. O imóvel valia 100, depois da obra vai valer 110 mil. Só para trazer para vocês uma ideia do cálculo. Pode passar um pouquinho. Então a simulação com valorização de 10% após a obra. Se você clicar aí no cálculo, vai aparecer uma planilha. Isso. Então, dá para reduzir o zoom ali para poder, acho que, pegar todo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá, aí. Não, volta mais um pouquinho. Aumenta um pouquinho o zoom aí. Tá, todo mundo consegue observar ou não? Tá, mas consegue verificar daí os números? Dá para ver. Nós vamos pegar então o primeiro aqui em cima, município de Toledo aqui. Observem que ele está fazendo parte do cômputo. Então, o que ele for devido a ele, por exemplo, ele é imune, não deveria pagar a contribuição, mas ele está fazendo parte ali justamente para excluir essa parte e não sobrar para vocês pagarem a despesa do município. Ele tem que fazer parte, isso é legal. Se nós pegarmos o valor de mercado antes da obra aqui e acrescentar 10%, nós vamos ter um outro valor aí. Então, nesse caso, o valor de incremento, no caso do município, só para títulos de exemplo, ele valorizou 212 mil. E aí, sucessivamente com os demais, obra por obra. Rua Gaspar Dutra, Presidente Costa e Silva e Rua Bom Pastor, separados os três. Cada um com seu índice de 10% de valorização. Nós vamos perceber então que no caso da Gaspar Dutra, então, incrementando 10%. Desses 10% que incrementar, o município vai precisar só de 37% para cobrir os custos. Então, vai incrementar 10 mil reais, vamos supor, 100 mil o vale o terreno. Incrementou 10 mil, o município precisa de 3.700 para cobrir os custos. É um caso assim. Então, e assim sucessivamente para os demais casos. Se nós pegarmos aí, por exemplo, o segundo colocado aqui, o Irineu do Willian, não sei se ele está por aí.
Ele tem um imóvel que está valendo, segundo a avaliação agora, antes da obra ali, de R$ 206.854. Subindo 10%, ele vai para 227. Então o terreno dele, o imóvel dele, acrescentou 20.685. Ele vai contribuir com 7.800 para cobrir os custos da obra. Assim, é uma ideia agora, não é estanque isso aí pode mudar. E assim com os demais casos ali. Então, não sei se alguém entendeu, a gente vai abrir para perguntas depois, né, Adriano? Para questionar isso. Tá. Com relação a isso, pode fechar. Pode passar mais um pouquinho. Após, então, toda essa notificação, após a entrega da obra, após a conclusão da obra, entrega da obra, as notificações, isso vai ocorrer 60 dias depois, vocês vão receber uma notificação. E aí tem essas condições de pagamento, que também está disposto na legislação municipal. Ou seja, se o cidadão resolver pagar à vista, aqueles 7 mil e pouco, ele vai ter 20% de desconto ainda, se for pagar à vista. Ou sucessivamente em até 60 parcelas, aí ele pode estar financiando o valor da contribuição da melhoria. Pode passar mais um pouquinho. E quem for isento, aliás, quem conseguir os requisitos essenciais para a isenção do IPTU, também pode isentar a contribuição de melhoria. Aqueles mesmos requisitos. Ou seja, o salário familiar de 3 salários mínimos, per capita 2, né, um único imóvel, e assim sucessivamente. Então ele pode ser isento também da contribuição de melhoria. Basicamente seria isso. Essa é a ideia da contribuição de melhoria. Nós não podemos cobrar por testado ou metro quadrado, tem que ser por valorização. Então, oi. Estão todos escutando? Mudou de microfone, parece que ficou mais baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ei, pessoal, vai aumentar aí? Oi. Melhorou? Pessoal, então, nós vamos para a terceira etapa agora, que serão as perguntas. A gente só pede que sejam direcionadas à obra. E daí na quarta etapa a gente vai abrir para assuntos gerais. Senão as pessoas que não estão aqui para outros assuntos não tem sentido. Então vamos tratar da pavimentação asfáltica nesse momento e depois a gente vai se colocar à disposição de vocês para assuntos alienatórios que não são assunto da audiência pública. Então a gente só vai pedir para as pessoas se manifestarem, lembrando que todos assinem a lista de presença, né? A lista está aqui na mesa aqui com a diretora Débora. Então só levanta a mão, a gente leva o microfone, se identifica. Se quiser falar o nome da rua que mora, ajuda também. Tá bom, pessoal? Pode se manifestar. Tureta? Eu vim fazer uma pergunta, mas é uma pergunta meio grande. Se for, tem que ser relacionado à obra nesse momento, Tureta. Depois a gente vai abrir para os assuntos gerais. Na realidade é da obra e uma reivindicação da comunidade junto com esse mesmo problema. Por exemplo, a Deodoro da Fonseca, a Gaspar Dutra, certo? Veja bem, aquele bairro ali, o bairro Recanto Verde, ele vai ficar isolado se não concluir essa finalização aí. Tá, tudo bem. Foi feita uma reivindicação com todos os moradores, com o presidente da escola, eu vi estar aqui, o presidente da igreja, o presidente da associação e todos os moradores, feito o abaixo, não é abaixo assinado, reivindicação. Mais de 1.200 assinaturas pedindo que fosse feita essa rua. É um pedido da população. Tá, aí nós vamos acatar o pedido, isso que eu quero que vocês entendam. Nós vamos levar o pedido da administração pública para fazer um estudo. Nós, conhecendo que nós íamos ter esse pedido já, até porque o Tureta vem batendo nessa tecla há bastante tempo e com razão. Só que o Norisvaldo, eu tenho insistido no Norisvaldo vir aqui, isso que eu quero que vocês entendam, até porque os pedidos foram bastante. Essa rua, ela está em caso judicial, ela está na justiça, tem uma briga de família ali, que eles estão se entendendo, é um direito deles, e a prefeitura não pode simplesmente chegar ali e abrir a rua, gente.
Não adianta eu querer falar para vocês que é dessa forma. Então, nós vamos levar essa reivindicação, o município já está trabalhando em cima disso, só para que a gente também não se estenda nesse assunto, a gente não abrir polêmica nesse assunto. A gente vai acatar sim, Tureta, e a gente vai dar uma posição. Até o Norisvaldo vai falar um pouquinho. Tem mais um detalhe, por exemplo, o pessoal daquele bairro, eles tendem a sair por aqui, eles vão ter que ir na BR. Por isso, a reivindicação deles é a mais de hora. Não, é válida, Tureta. Só não vamos entrar nesse impasse, porque esse não é o objetivo da reunião. Eu peço desculpa, Tureta. Nós vamos levar essa reivindicação, o Norisvaldo vai explicar um pouquinho depois, mas a gente vai acatar sim o pedido. Vou passar essa documentação para o presidente, para o Renato, e ele vai nos ajudar. Entendeu? Show de bola. A audiência pública é para isso também, pessoal. Mais alguma relação à audiência pública? A gente só tem audiência, eu quero que vocês entendam, não que eu esteja sendo chato, porque a audiência está sendo gravada, ela vai ter que ser transcrevida. Então, se a gente, vários assuntos, depois a gente vai abrir para todo mundo. Ninguém vai sair daqui sem tratar dos assuntos de interesse de todos. Alguma dúvida, pessoal, em relação à pavimentação asfáltica? Alguém mais? Se vocês acharem, nós vamos colocar em votação a urbanização. Só um pouquinho. Só se identifica, né, por favor, que nós estamos gravando. Aqui, o microfone. Fala teu nome e a pergunta no microfone. Pitágoras, é só uma curiosidade, por que é baseado esse 10% e não outro valor? Agora é com o Jaldir. Quem fez a pergunta ali? Como eu falei antes, do histórico passado, nós não podemos trazer uma valorização agora porque não tem. Então, mas vocês querem saber mais ou menos quanto que vai custar, certo? Então a gente pegou o histórico das outras obras, que nem eu falei antes, né? Das outras obras que foram feitas e que girou. Tem obras que deu 5%, tem obras que deu 10%, tem obras que gerou 15% de valorização. 3, tem obras que não valorizaram nada, ficou 0%. Isso a comissão vai falar depois. Mas daí nós trouxemos um percentual assim, acima, um pouquinho, para que vocês não sejam surpreendidos depois. Mas aí quem vai dizer se houve ou não essa valorização é a comissão de avaliação do município. Mas nós trazemos para título de conhecimento, até de cálculo didático, né, para vocês entenderem como que se dará o processo depois. Inácio. Pessoal, se não ficar dúvida, pergunta de novo, não tem problema nenhum. Mas ficou especificado, né? O custo da obra antigamente era rateado por testado. Não sei se vocês lembram. A rua era 10, dividia 3,5, multiplicava por 10 e era esse o teu custo por metro quadrado. Essa metodologia não é do município de Toledo, né? É uma legislação federal, vem para estadual e municipal. E esse teu imóvel, que nem nós citamos lá o seu Érico, posso usar ele como modelo, né, seu Érico? Ele está avaliado hoje em 200 mil. Ele pode estar no mercado 215, 220, isso nós não vamos interferir. Daí vem uma junta e vai analisar se o imóvel dele teve 5%, se vai para 205, se 210, e depois sobre isso vai ser rateado entre todo mundo. Por isso que pode variar. Então, que nem ele explicou, a média é feita pela experiência de todas as outras audiências públicas, mas pode diminuir um pouco ou aumentar. Isso vai ter que ser feito na hora lá na comissão. Tá, ele vai falar lá, depois eu abro para o seu Érico. Eu sou Hilário, eu tenho uma dúvida que eu acho que ele esclarece bem. Os moradores, vamos supor, essa melhoria que vai ser feita aqui, se a Assembleia aprova ou não, essa melhoria vai ser feita independente se algum não concordar ou concordar com o modo de pagar depois essa melhoria aí, esses 10%? Quem aprova a obra é vocês. A contribuição e melhoria é legal, é lei. Então o valor, nós estamos explicando uma estimativa. Nós estamos discutindo a obra, se sai ou não sai. Então quem vai aprovar a obra aqui é a maioria de vocês, não é os proprietários em si. É quem está participando da audiência pública. A audiência pública ela não é feita para os proprietários, é
feito para a comunidade em geral. Nós poderíamos ter gente aqui lá de Bom Princípio, de Ouro Preto, de São Luís, ou de Cascavel, se tivesse interesse aqui. É uma audiência pública, então por isso que se chama audiência pública, é o interesse, porque o vizinho ou o proprietário da frente pode não ter interesse, mas e as crianças, e os pais das crianças que passam lá na frente da escola, ou aquele que usa aquela rua? Então por isso que é feita uma audiência pública. Se viesse aqui uma pessoa e falasse não, era não. Se viesse duas e uma sim, uma não, nós faríamos uma segunda audiência. E é assim que funciona, infelizmente. Então hoje a maioria aqui é o que determina. Aqui, Valderi. Ah, tá lá, desculpa. Só se identifica lá. Rogério, eu tenho um predinho na Rua Bom Pastor com meia pista. Como é que fica a situação dos apartamentos? É o mesmo cálculo? Se seguir dessa forma aí, vai pagar a rua sozinho. Não, não é assim. É que eles vão ser fracionados. É que a fração é diferente. É meia pista já. Eu estou do lado da pista já executada. Sim, aí que está. Você está do lado da pista que já tem asfalto. E já pagou asfalto por isso, já comprou. É isso que a gente vai ver. É essa valorização que a comissão vai me apresentar. E assim, o rateio, como eu falei, ele é feito pela valorização imobiliária. Se a comissão disser que eu tenho os apartamentos valorizados, eu vou ter que seguir isso aí, que é um requisito. Se eles disserem, não valorizou nada, aí não cobra nada. Infelizmente é assim. Mesmo já tendo pago? Não, se já pagou e a comissão disser que não valorizou, e eu acredito que vai acontecer isso, não sei, não vai ser cobrado nada porque não tem base de cálculo. Se a valorização for 10%, já paguei a rua sozinho. Não é a conta, eu não sei se você entendeu, a conta não é essa, né? É porque os 10% ele não vai poder ultrapassar ao valor da obra. É isso que tem que deixar bem explicado. Então não é assim, vamos pegar 10% de valorização. A valorização dos 10%, se o senhor viu lá no cálculo, nessa situação aqui, deu 37% dos 10%. Então, vamos dar um exemplo. Com a obrigatoriedade da pavimentação hoje nos loteamentos novos, e que não vai mais acontecer isso no futuro e vai se eliminando, a existência da meia rua, né? Então, quando o senhor comprou o terreno, ela já existia a meia rua. Isso, mas foi pago o asfalto ou não? Ou eu paguei o terreno ou não? Como a fórmula de cálculo mudou, hoje se o senhor fazer nessa metodologia e tiver a valorização, o senhor vai pagar, infelizmente. Mas não é os 10% que vai dar o valor da obra, não é isso. O senhor vai ver que a conta é diferente. O senhor pode pagar dos 10% um condicionante que pode vir de 0 a 100% dos 10%. E o proprietário da chácara, a valorização dele é da mesma forma? Igual. A metodologia é a mesma. Então sobra para umas 3 ruas ali. A metodologia é essa. Eu entendo o senhor, mas a metodologia é da valorização. A valorização que vocês têm que entender é o seguinte, só para entender, eu entendi o que o senhor... É que o senhor não entendeu ainda a valorização, mas eu entendi. Ele está falando se a obra custar 10 mil. Os apartamentos vai pagar os 10 mil? Não. Os apartamentos podem pagar 2 de 10 mil. Os outros vão pagar o resto. A valorização imobiliária não vai poder passar dos 10 mil. E isso que vocês têm que entender. Os 10 mil vai ser fracionado pela valorização imobiliária. Pode ter o imóvel não ter a mesma valorização imobiliária, mas ela pode chegar no valor dos 100% dos 10%. Talvez eu não me fiz entender. Assim, o limite individual vai ser a valorização. E o limite total vai ser o custo da obra. Então, vai ter que ser esse balanço, essa proporcionalidade. Ou seja, por isso que sai esse cálculo. Se eu tentar explicar esse cálculo, ninguém entende, mas é assim. Nós não podemos arrecadar mais do que gastou. E isso tem que ser proporcional à valorização imobiliária. Ou seja, se o teu valorizou 5 mil, o máximo que pode chegar é 5 mil. Mas tem que estar proporcional aos demais. Entenderam? Então, limite individual é a valorização. O limite total é o valor despendido na obra. Seu Eric? Valderi, cadê meu auxiliar de microfone? Ô, Valderi.
Estava aqui dando volume para a caixa. Aqui, seu Érico. Então, o lote da gente, né? A gente fez, no caso, pagou o asfalto na frente da Deodoro da Fonseca, né? Foi tudo por metro quadrado, né? Aí a frente do lote passa de 30 metros, né? E como eu acho que não justificaria, né, a cabeceira que faz parte da Gaspar Dutra, né, que não chega a 7 metros, né, que é triângulo, né, do jeito que vem a rede de alta tensão, né. Eu acho que não seria justo a gente pagar né, pelo lote todo, né, que a gente já pagou a Gaspar Dutra, a Deodoro da Fonseca. Não seria justo a valorização do lote geral, né? O questionamento dele é viável, é interessante, só que a valorização do imóvel do senhor, ela vai ser diferente dos outros. Isso que o senhor tem que entender. Por isso que hoje não é mais por testada, e sim por valorização. Quando o pessoal da comissão avaliar lá seu terreno, ela vai considerar que o senhor já tem asfalto numa frente. O senhor vai ser, a valorização do senhor vai ser diferenciada. Não, mas é a metodologia. Sim. Pessoal, mais alguém? O importante é o questionamento, né? Para a gente não sair daqui com nenhuma dúvida. Pessoal, tudo tranquilo? Opa, vou fazer uma pergunta. Anteriormente de sair o loteamento novo lá de baixo, a Bom Pastor, ela tinha meio asfalto até na Presidente Deodoro da Fonseca. Isso. Porque tinha saído o loteamento na parte de cima. A Presidente Deodoro da Fonseca aqui, lá embaixo, pertence ao mesmo loteamento. Por que não foi feita essa meia faixa na Presidente Deodoro da Fonseca até lá embaixo? Você está tendo empecilho da parte do mato do outro lado, que é os familiares, estão briga da justiça e tal. Como é que foi liberado o loteamento e os terrenos costeando ali? Que todos os terrenos são fracionados ali embaixo, né? Nesse loteamento. Por que não foi feita a meia faixa ali? Pelo menos. Só um pouquinho que o Norisvaldo vai explicar. Só a questão da dúvida essa. Na verdade, assim, o loteamento Recanto Verde, que é esse loteamento primeiro, nenhum terreno do Recanto Verde faz frente para essa rua que vocês estão falando, que ela, na verdade, ela não existe. Foi feito, a gente vai tentar explicar isso depois, com mais calma, para todo mundo, com paciência, assim, desde o início do processo. O loteamento Recanto Verde, ele foi feito, todo o terreno do Recanto Verde não tem frente para Deodoro da Fonseca. Ele tem terreno, são todos laterais, porque a rua Presidente Deodoro da Fonseca, na sua totalidade, ela teria que ser aberta dentro da propriedade da dona Márcia Basso. Lá no final do mato, naquele loteamento Recanto das Hortênsias, a Bom Pastor, a prefeitura exigiu do loteador, mas é um outro imóvel que confronta também com a área do mato, e lá foi feito meia pista da Bom Pastor. Mas a Deodoro da Fonseca, pessoal, ela não faz parte do loteamento Recanto Verde. Mas assim, com calma, depois na sequência a gente vai fazer um passo a passo de tudo que aconteceu aqui até agora, beleza? Então, para vocês entenderem, não pode ter saída para Teodoro Fonseca os loteamentos lá. Vamos para a próxima. Pessoal, se tiver mais alguém, vamos lá. Senão a gente vai dando sequência. A gente é rápido aqui porque vai seguindo daqui a pouco. Boa noite, eu sou o Edson. A respeito na Costa e Silva, para quem desce de cima para baixo, chega uma altura ali tem um asfalto. Aquele asfalto termina numas propriedades ali. Como que vai ficar aquilo ali?
Então, a Costa e Silva que o senhor fala é aquela tem uma que propriedade logo para baixo, tem uma propriedade ali. Aquela rua, né, Norisvaldo, ela existe até no final. Se você verificar lá, tem posteamento, tem tudo. Tem umas fotos aí que eu tirei lá hoje. Ela vai ser aberta até lá na Bom Pastor. Ela existe, ela só não é fechada porque o mato tomou conta. Eu até falei, o morador daquela rua Costa e Silva, o último morador, ele está por aí? Ele teve na agenda aberta na segunda-feira? Não, ele não está, né? Então, essa Costa e Silva, para você ter ideia, ela vinha até na Vinícius de Moraes, mas documentalmente ela vai até a Bom Pastor. Antigamente, quem morava ali, lembrava, o Rão Galdino comprou aquela chácara da esquina ali. Milagrosamente ele desmatou 100%. E vendeu. Como não tinha mato, ele foi loteando, e hoje ela se estendeu um pouquinho. Ela desceu. Pode mais para frente. Aqui, ó. Você vê, ela vinha até aqui, até o anterior. Se o senhor reparar, ela vinha até aqui. Ela chegava ali, virava na Vinícius de Moraes e acabou. Com o tempo, ela foi para baixo, desce mais um pouquinho. Ó, essa rua aqui já foi aberta, essa rua aqui é nova, ela não existia. Então, esse morador aqui, ele tinha acesso pelos predinhos novos que tem ali, tem um lote na esquina vazio também, com bastante mato. Agora, mas ela existe, documentalmente, ela já existia aberta. Então, o que vai ser feito agora? Ela vai ser aberta, se você for lá, tem poste, tem iluminação pública lá, um poste no meio do mato, ela só vai ser aberta até na Bom Pastor, e vai ser feito meia pista pelo município e meia pista pelo loteador, até numa altura, depois complementa. Mas que vai atender o posteamento aqui, ela vai atender essas 2 ou 3 famílias que tem aqui, mas ela vai dar a bifurcação junto com a outra na Bom Pastor. Então você vai ter saída, você saiu daqui com asfalto, vai sair lá na Bom Pastor com asfalto também. Nesse momento, parte dela com 100% e parte dela com 50%. Eu queria perguntar uma situação aqui. Aquele mato ali é da prefeitura ou é do particular? Qual? Aquele para baixo da escola ali. Aquele é particular, o Norisvaldo acabou de falar. É da Dona Márcia, alguma coisa. Particular. É particular. O que vocês têm que entender, gente, é que a rua Teodoro da Fonseca, ela acaba no mato. Entra-se numa propriedade particular e inicia numa outra propriedade lá embaixo. Então, para se abrir aquela rua hoje, está se discutindo isso, só que é um assunto que nós vamos ficar a noite inteira aqui, não vamos chegar num consenso, mas a gente vai explicar depois para quem tiver interesse. É uma propriedade particular. Para mim entrar lá, eu tenho que entrar na justiça, pedir desapropriação, indenizar, pedir autorização para o IAP, todo esse processo. Então, não é tão simples. Mas a família falou que queria. Não é assim que funciona, não é a família, ela falou que queria, mas ela falou para você quanto que vai custar? Não é assim, né? É a propriedade. Eu não posso colocar preço lá no produto do Inácio. Quem vende lá o mármore dele, sabe o custo, é ele. E se ele quer vender para mim ou não, né? Então é isso que a gente tem que deixar. Agora o interesse público começa a prevalecer. Mas nesse do interesse público prevalecer, é que começa uma discussão. Mas por quê? Nossa população que está sofrendo por causa dessa poeira, essa bagunça que está ali, não chega a essa reunião, né? Mas todo mundo quer o melhor aqui, porque, olha, não é fácil aquilo ali. Pessoal, eu entendo, nós fizemos, o Edmundo está aqui ainda? O Edmundo é prova disso, e nós estamos lá há quase 10 anos, faz mais ano lá na Maranhão, né? Para quem conhece a rua Maranhão aqui? Vocês acham que devia ser pavimentada aquela rua? É particular, está dentro da chácara, o proprietário não quer pavimentação. Agora nós estamos discutindo um por um. Isso que eu quero que você entenda, Tureta. Você pode ter a tua casa, o município pode ter interesse da tua casa, mas eu não posso chegar lá amanhã e tirar você da tua casa. Você vai falar para mim assim: mas a minha casa eu criei meus 5 filhos, a minha avó, minha mãe morou aqui, meu pai que fez aquele forno a lenha. Não é assim, gente, não é tão simples. O interesse público prevalece sim, mas o direito de propriedade é maior do que o interesse público. Isso que vocês têm que entender. Só para a gente não ficar discutindo, senão eu não posso chegar na propriedade do cara e simplesmente abrir por abrir, porque o município acha que não é assim. Para vocês terem ideia, eu vou citar outro exemplo aqui, o Norisvaldo está aqui para me corrigir. Quando o Big veio para Toledo, nós viemos aqui na rua, aquela que liga o César Parque à Pedreira,
Se vocês pegarem na beira do rio e vocês observarem, o município começou a tirar terra. O prefeito na época, hoje deputado Scavinato, queria fazer uma ciclovia ligando o César Parque aqui. E se vocês iniciar lá, vocês vão ver que nós começamos a tirar. Foi tirado lá umas 10, 15, umas 100 cargas de terra foi tirado. Foi o tempo de tirar sem carga. O dono da propriedade foi no promotor, pegou uma liminar e proibiu. O Big foi pegar terra não sei aonde, mas era para ser aberto tudo, a ciclovia já era para estar pronta, tudo. Não é, você tem que entender, o dono da propriedade não quis e não deixou e ponto final. Então não adianta ficar discutindo isso, Tureta. Eu entendo a tua preocupação, a tua briga é válida, mas é por aí, só para vocês entenderem. Vamos para a votação, depois a gente volta para os assuntos gerais. Estamos aqui à disposição, eu só pressiono porque daqui a pouco a gente vai ficando sem público, né? Né, diretora? É assim também lá na escola, né? Pessoal. Oi? As 3 ruas? Eles estão sugerindo aqui que a gente faça a votação separada das 3 ruas. Então vamos por rua. Não são 3, né? São 5 trechos. Não, mas é só... mas a gente vai aprovar todas, mesmo sendo município, por orientação lá. Então, pessoal, nós vamos colocar em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se levanta. Então, quem não quer o asfalto, levanta. Quem quer, permanece sentado. Vamos lá para a votação. No primeiro trecho, Rua Gaspar Dutra, entre as ruas Presidente Teodoro da Fonseca e Rua Gentila Maria da Lagnol. Então, por unanimidade. Segundo trecho, Rua Presidente Costa e Silva, entre as ruas Gaspar Dutra e Bom Pastor. Alguém se manifesta? Ao contrário? Por unanimidade. Terceira, tá ficando bom, né, vereador? Por unanimidade, o presidente fala bastante isso. Terceiro trecho, Rua Bom Pastor, entre as ruas Presidente Costa e Silva e Pastor Uven Gringersen. Aprovado por unanimidade. A quarto trecho, a Rua Elvino Ruth, entre as ruas Pastor Uven Gringersen e Rua Guaíra. Aprovado. A Rua Anibal Hoffman, entre a Rua Bom Pastor, acho que é a Bom Pastor, e a Rua Guaíra, né? É aquele... o pastor Wilberts lá, cortou aqui. Então, todos os trechos, pessoal, foram aprovados. O município, ele está se empenhando. A gente traz aí também a mensagem do prefeito Lúcio. Ele queria, estava aqui, o Renato estava no gabinete, até por isso que ele chegou atrasado. Ele tinha outro compromisso e a gente está fazendo audiência pública em todas as situações, tanto quando se cobra, quando é de graça. Para que isso? Para em outros momentos, as pessoas falam, mas ninguém discutiu para mim se eu queria pagar, que nem o senhor citou lá do Predinho, né? Mas então, ele está ciente, ele tem o direito de vir se manifestar, de colocar o posicionamento, mas também as pessoas, depois da obra feita, não têm o direito de, mas eu não fui lá na reunião porque eu não achei importante. É importante. Então, se viesse aí, eu agradeço a todos pela presença, a gente agradece aí aos vereadores que participaram, o assessor aí, o Sebastião, o Edmundo, que tanto trabalha para essa região, o Renato, que está chegando aí também, o Tureta, que é incansavelmente, né? O Tureta, eu até falei nos últimos momentos aí, se a gente tivesse 5, 6 presidentes que nem o Tureta, a gente resolveria. O seu Torres, que também assumiu lá o compromisso, né, Torres? E desde o primeiro dia, nós estamos trabalhando nessa rua ali, para o Torres estar aqui de prova, e o sistema público não é tão rápido, 1 ano e 3 meses, né? É tempo, né? Mas agora vai sair, o espaço é público e a gente agradece em nome da administração municipal a presença de todos e a gente vai ficar aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outro assunto que vocês querem tratar, mas o assunto audiência pública encerra aqui e um obrigado a todos. Só o prazo a gente vai tentar fazer o mais rápido possível, a gente não vai determinar a data aqui para a gente não criar uma expectativa, depois falar, era para ser e não foi, tá bom?
E a gente está à disposição. Se alguém quiser perguntar, estamos aí.